Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 4 de junho de 2025. E agora nós vamos continuar a leitura da palavra de Deus, lendo segundo Reis, capítulo 19. Diz-nos assim a palavra de Deus: ao ouvir o relato, estamos lendo a história do bom rei Ezequias de Judá, rei de Judá. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. O relato do ataque do rei da Síria, do exército da Síria cercando Jerusalém. E aí é interessante que Ezequias ouve o relato, né, do ataque lá e o general do exército insultando tanto o rei quanto o Deus de Israel. E o Ezequias rasga as suas vestes. Naquela época era um sinal de desespero rasgar as vestes, mas ele tem uma atitude muito sábia. Ele confia em Deus e ele entra no templo do Senhor. Ele busca a Deus. Que nós tenhamos a sabedoria de, nas nossas situações que às vezes possa nos levar ao desespero, nós então buscarmos o nosso Deus. É uma atitude sábia. É claro que nós devemos buscar o nosso Deus sempre, em todas as circunstâncias. Mas nas circunstâncias desesperadoras não devemos nos desesperar, né, definitivamente, mas buscar a Deus em todas as horas. Ele enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco. Vestir pano de saco é um tipo de um tecido rústico que as pessoas usavam também como sinal de luto e de desespero, de humilhação. Então ele mandou esses secretários aí ao profeta Isaías, filho de Amós. Essa história também é contada por Isaías, nestes mesmos termos. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Então a atitude do rei Ezequias de entrar no templo para buscar a Deus e de mandar os mensageiros ao profeta Isaías mostra atitudes de um homem que temia o Deus de Israel e que entendeu que só Deus poderia livrá-lo naquelas circunstâncias. E ele diz: talvez o Senhor, que é Deus, Javé, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. O problema principal, o erro principal do general lá do exército do rei da Síria foi ofender, zombar do Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Então, ele pede que Isaías, um homem de Deus, interceda a favor do povo de Deus. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: digam ao seu senhor que assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. A palavra já é de incentivo logo do começo, né? Não tenha medo, Isaías. Aliás, Ezequias. Isaías está dizendo, mensagem de Deus: ouça, eu farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país. Quando ele ouvir certa notícia, lá o farei morrer à espada. Ele vai voltar para o país dele e ele vai morrer à espada lá. Opa. E ele vai morrer à espada lá. Desculpem aí, irmãos, espirro aí. Então, Deus está dizendo que iria interferir a favor do seu povo.
Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Então, parte do exército que tinha ficado lá com o rei agora saiu para lutar contra Líbina e o comandante aí que tinha afrontado o Deus de Israel volta para socorrer o rei na guerra lá, né? Como Deus havia dito. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá. Então ele manda um recado ainda para Ezequias para tentar amedrontar o Ezequias, ameaçar. Não deixe que o Deus no qual você confia o engane, dizendo: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu que os reis da Síria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? A mesma coisa que ele já tinha dito para Isaías, continua ameaçando, dizendo que o Deus de Israel não vai ser poderoso para livrá-lo, apesar dessa retirada. Ele estava querendo dizer que a retirada era temporária, que ele ia voltar para destruir Jerusalém. Ele continua citando os deuses. Os deuses de Gozã, Arã, Rezef e do povo do Éden, que estava em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Você agora veio por meio de uma carta, né? Então subiu ao templo do Senhor e a estendeu-a perante o Senhor. De novo, Ezequias, um homem piedoso, busca a Deus diante da ameaça do inimigo. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Ele está exaltando o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Tu criaste o céu e a terra, os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Então ele fala para Deus, ele apela para Deus. Que atitude sábia de Ezequias. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses. O problema é esse, eles não eram deuses de verdade. Eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, ou Javé nosso Deus, está aí o Senhor com letras maiúsculas, é Javé. Agora, Javé nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então ele pede que Deus os livre para que se reconheça que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Olha o profeta aqui apoiando o rei. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Então Deus está respondendo para Ezequias que ouviu a oração dele. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. Agora vem a profecia. A virgem, a filha de Sião, despreza e zomba de você. A filha de Sião aí é Jerusalém, que ele chama de virgem, filha de Sião. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Como nós dissemos, o erro principal do general do exército do rei da Síria foi ter zombado do Deus verdadeiro. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. A profecia do Isaías aqui é em formato de poesia
e usa a figura de árvores, como se as nações destruídas pelo rei da Síria fossem árvores nobres que alguém derrubasse. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés sequei todos os rios do Egito, linguagem figurada para as vitórias do rei da Síria nas guerras. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado isso? Isaías está dizendo na profecia que Deus está confirmando que foi ele quem deu a autoridade ao rei da Síria para conquistar. Ele conquistou aquelas nações porque o Deus de Israel autorizou. Mostrando que o Deus de Israel exercia poder sobre todo mundo, sobre as outras nações também, não era só sobre Israel. Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas. Seus habitantes sem forças desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado queimadas antes de crescer. Tudo linguagem figurada para falar das nações que o rei da Síria havia vencido. Verso 27. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Então Deus está dizendo que conhece tudo a respeito do rei da Síria. Por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A promessa de Deus é que ele ia sair de lá e ia morrer. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que nascer por si, e no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiem, colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Deus está prometendo que o sinal que iria dar de que ia livrar o seu povo era que eles iam comer da própria safra que ia nascer naturalmente lá. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá. Lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do Monte Sião. O zelo do Senhor dos exércitos o executará. Eu vou fazer, quem está garantindo sou eu. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Deus não vai vencer esta cidade, não vai guerrear contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Deus está dizendo, por amor de si mesmo, do seu próprio nome, sua própria honra, que o general do exército da Síria tinha afrontado, por amor a Davi, que andou nos caminhos do Senhor, Deus está dizendo, eu vou livrar vocês. Olha o desfecho aqui, verso 35. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Deu lá uma peste lá que matou os soldados do rei da Síria. Tudo. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esaradom foi o seu sucessor, e assim termina a vida do aquele rei da Síria, e termina a história desse livramento que Deus deu a Judá. Deus interferiu a favor do seu povo, e isso mostra que vale a pena confiar e buscar no Deus verdadeiro, como o seu servo rei Ezequias o fez. E amanhã a gente continua a leitura vendo outros desdobramentos da história do rei Ezequias, e eu aguardo vocês aqui.
Antes de sair, deixe o seu pedido de oração nos comentários do vídeo. Eu tiro tempo para ir passando de um por um e orando diante de Deus pelos pedidos de oração. E agradeço os irmãos que têm se comprometido a também olhar os pedidos uns dos outros no comentário do vídeo e orarmos uns pelos outros. E assim nós formamos uma grande corrente de oração orando uns pelos outros. Ok? Grande abraço, aguardo vocês aqui amanhã.